Neste final de semana tem estreia do Festival de Cinema aqui da nossa cidade, Blumenau. O evento acontece entre os dias 22 e 27 de abril no Teatro Carlos Gomes. E durante a semana, os visitantes vão conferir uma programação super intensa e o melhor, de forma gratuita, com trabalhos inovadores de produções regionais e também nacionais. O festival tem atração para toda a família, até porque acontece paralelamente a segunda mostra de cinema infanto-juvenil aqui de Blumenau. E quem vai abrir o Festival de Cinema como convidado é o filme Dicionário, obra de Lindolf Bell, que foi adaptada às telas no ano passado. E é com o diretor do filme, Ricardo, e também a filha do poeta, Rafaela, que a gente conversa agora. Sejam bem-vindos. Rafa, de novo aqui ao programa, sempre mais do que bem-vinda aqui. Obrigada também, Ricardo, pela participação. Bom, a gente falou aquela vez, Rafa, da produção do filme. A gente, inclusive, mostramos, né, algumas cenas da captação, de bastidores, da captação de imagens. Agora, o filme está pronto. Já foi, inclusive, lançado em Timbó, né? Pré-estreia. A pré-estreia. Na Casa do Poeta. Mas a estreia oficial acontece hoje, né? Não, domingo. Ah, domingo. Vai ser domingo. Perfeito. Conta um pouquinho de como vai ser e do filme agora, do resultado final, que são 15 minutos do filme. Inclusive, gente, o único filme de Santa Catarina que foi premiado pelo edital do Ministério da Cultura. Dos 1000 inscritos, foram 20, né? Vocês estão... todo, né? do Brasil inteiro. E vocês estão entre os 20. Sim. Que exemplo, hein? Que show de bola. Filmão, com certeza, pra galera assistir domingo, então não hoje, como eu falei. Rafa, vamos lá. Conta um pouquinho do filme e como é que foi, enfim, depois desses bastidores que a gente já citou aquela vez. Bom, primeiro já aproveito para agradecer aqui no ar de novo o Ricardo. A ideia, esse projeto veio dele. Ah, é? E quando ele chegou com o roteiro, eu já me apaixonei, porque eu vi que tinha uma linguagem totalmente beliana mesmo. Eu acho que o filme... Eu acho, não tenho certeza, o filme manteve uma característica muito importante, que são as características da poesia do meu pai, que tem muito a ver com o vale, com essas nossas raízes, né, com tudo que cerca, mas numa linguagem extremamente atemporal, contemporânea. É uma linguagem de hoje, é uma história que poderia estar em qualquer época, né, como tudo que meu pai escreveu. E uma característica muito importante também, a gente acabou optando por fazer o filme preto e branco. Isso antes do artista ter sido eleito, ter ganho o Oscar preto e branco. Tabu, que é também do... Não sei se o Ricardo quer falar um pouquinho mais do Ivo Miller, mas o protagonista do filme foi premiado no Festival de Berlim. Que show de bola. Maravilhoso. Isso também tudo antes, né? A gente... Foi a visão do Ricardo antes. Então, acho que ele pode continuar a falar um pouquinho mais. Ricardo, uma coisa que é legal a gente deixar claro aqui, que as pessoas acham que é a história de Lindolf Bell. Não, não é isso. É uma adaptação do conto Guarda Noturno, né? Isso, exatamente. O filme é baseado num texto, num conto do Lindolf Bell, né? Não é um filme autobiográfico ou biográfico, né? Enfim, ele é um texto de ficção também do Lindolf Bell, um conto, né, de ficção que nós adaptamos, né, para o cinema. E como a Rafaela falou, tá tudo esse imaginário do vale, né, do rio, dos operários das fábricas, né, os insetos, né? A gente está vendo aí uma cena dos operários chegando na fábrica, tá muito bonita essa imagem. E a gente buscou essa linguagem poética que a Rafaela falou, que o Lindolf Bell é mais conhecido como poeta, né? A obra dele, né? E dessa forma vocês fizeram o filme, que é o primeiro filme, né? Isso. Baseado em contos dele, né? Suzy, até uma curiosidade interessante, porque assim, a gente acaba sempre focando na coisa na poesia, mesmo como ele disse, e a gente tem feito umas descobertas tão incríveis, né? Isso até eu falando até em termos de patrimônio cultural público, assim, como é importante a gente ter os espaços que se preservem essa memória cultural, como é a Casa do Poeta, que dá essa possibilidade da gente estudar e da gente ver cada vez mais outras vertentes, por exemplo, da obra dele. Então eu descobri, além dos contos, a gente agora descobri várias peças de teatro escritas por ele. Estou com uma ideia de um projeto de ano que vem, talvez... Estou até conversando com o Ivo Miller, claro, uma coisa ainda um embriãozinho, mas a gente já está vendo, por exemplo, a possibilidade de fazer uma peça de teatro dele. Isso, e a gente com certeza então, sabe, essas multilinguagens, né? Isso eu acho que é a grande força, assim, do Lindolf, né? De ter essa capacidade de transformar... Até eu comecei, o Ivo Miller mandou uma carta linda que a gente leu na Casa do Poeta, e eu comecei falando o seguinte, que o pai um dia escreveu uma frase dizendo que ler é uma maneira de ouvir.
E eu até falei, né? Agora ver é uma maneira de ler. Olha, gente, a gente tá com um pouquinho tempo, mas eu acho que a gente deu um gostinho aqui no programa. Então, Ricardo, faz o convite. Vai ser domingo? Então, domingo, no Carlos Gomes, né? Vai abrir o primeiro Festival de Cinema de Blumenau, né? Um evento muito importante para a cidade, né? Para a região. Então, às 17 horas, às 5 da tarde, no Carlos Gomes, a abertura do festival com dicionário. Dicionário de forma gratuita. Gente, obrigada pela participação. A gente com certeza vai falar muito mais aqui no programa. Quem sabe a tal da minissérie a gente exibe aqui, se a gente vai passando em diante, né? Obrigada pela participação, tá?